Seu sorriso, seu nome, tudo era conhecido no mundo todo. No entanto, o que sabemos sobre Farrah Fawcett é apenas uma fração de quem ela era. Fico constantemente surpresa quando as pessoas me dão títulos assim. Em 2025, o nome de Farrah Fawcett volta a estar em toda a parte. Suas esculturas foram vendidas por $500 mil em um leilão. Jovens celebridades estão copiando seu icônico penteado. O cabelo foi a primeira coisa que chamou a atenção. Era como se o cabelo... Salões relatam um aumento de 40% nos pedidos pelo penteado Farrah Flip. Mas não é por isso que as pessoas estão falando. Novas revelações sobre seus últimos anos estão vindo à tona. A verdade sobre como Hollywood realmente a tratou está sendo revelada. O que fizeram com ela nos bastidores vai te chocar. Ela não era apenas um rosto bonito. Ela estava travando batalhas que ninguém conhecia. Farrah Fawcett nasceu como Mary Farrah Lenny Fawcett em 2 de fevereiro de 1947, em Corpus Christi, Texas. Era a caçula de 2 irmãs, criada em um pequeno lar conservador. Sua mãe, Pauline Ellis, era dona de casa e tinha raízes Choctaw. Seu pai, o queniano Martin Fawcett, trabalhava como empreiteiro em plataformas de petróleo. O dinheiro nunca foi fácil, então a família aprendeu a viver com simplicidade. Farrah frequentou a Escola Católica Romana de São Patrício, onde o rigoroso patriarca católico supervisionava tudo. Isso lhe impôs rotina e regras. Sua irmã mais velha, Diane, mais tarde mudou seu nome para Donna. Mas, naqueles primeiros anos, elas eram apenas 2 crianças compartilhando as mesmas ruas estreitas e o mesmo peso familiar. Mesmo quando criança, Farrah já tinha uma faísca que não esperava por permissão. Aos 5 anos, ela já ganhava concursos de arte locais. Ela desenhava e esculpia como alguém mais velho, como alguém que já havia encontrado uma porta secreta. Essa inclinação criativa permaneceu com ela. E, à medida que crescia, misturou-se com algo mais. Quando chegou a W. B. Ray High School, em Corpus Christi, ela não era apenas a garota que sabia fazer arte com as mãos. Era também a garota que todos notavam assim que entrava na sala. Durante os 4 anos, foi eleita a mais bonita. Não uma, nem 2 vezes, nos 4. Era raro e moldou sua confiança de uma forma discreta. Os professores também perceberam sua disciplina. Ela tinha aquele foco constante que as pessoas lembram depois da fama, quando olham para trás e dizem que sempre souberam. Então, em 1965, ela ganhou uma bolsa de estudos de beleza para a Universidade do Texas, em Austin. Chegou lá pensando em estudar microbiologia. Esse era o plano no papel. Ela morava na Mayfair House, na Pearl Street, entrou para a fraternidade Delta 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 e tentou se adaptar à vida universitária. Mas a vida nem sempre segue o plano inicial. Sua foto não parava de chamar a atenção. Ela foi eleita uma das 10 universitárias mais bonitas e um publicitário de Hollywood a viu. Foi como se uma chave tivesse virado. Aos 18 anos, ela fez uma escolha que chocou as pessoas em sua cidade natal. Em 1967, ela abandonou os estudos e se mudou para Los Angeles em busca da carreira de atriz, com mais esperança do que segurança. Ela não tinha um grande apoio familiar. Ela apenas sentia uma forte atração interior e a seguiu mesmo assim. Los Angeles não a recebeu de braços abertos. Primeiro, a testou. As salas de elenco disseram não repetidas vezes. O trabalho era escasso.
então ela aceitava o que aparecia. Virou vendedora de shampoo, fez anúncios impressos, levava uma vida simples e cautelosa, tentando ao mesmo tempo ser notada. Então, em 1969, fez algo ousado que dividiu opiniões rapidamente. Posou nua para a revista Esquire. O impacto foi enorme. Alguns a consideraram corajosa. Outros, um suicídio profissional. A reação negativa foi tão intensa que a fez sentir que talvez tivesse arruinado sua chance antes mesmo de começar. Mesmo assim, a atenção a tornou impossível de ignorar, e portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Nessa mesma época, seu cabelo se tornou parte de sua história. No início dos anos 70, ela adotou um estilo com franja repicada que lhe parecia natural, como as ondas de praia que adorava quando criança no Texas. As pessoas responsáveis pela seleção de elenco inicialmente reviraram os olhos. Achavam que ela tinha uma aparência muito americana, muito certinha, muito fácil de rotular, mas o mundo não se importou com as dúvidas delas. Aquele visual virou moda. Pôsteres e revistas venderam milhões de exemplares, e seu cabelo se tornou um símbolo da década. O que chamavam de problema se tornou o que a tornou inesquecível. Mas, por trás de todo aquele brilho, Farah carregava uma timidez interior. Ela sentia isso. Mesmo com a fama crescendo, seus pais ainda queriam que ela voltasse para casa, que parasse de perseguir os sonhos de Hollywood que eles pareciam arriscados e estranhos. Em 1968, ela até tentou se afastar um pouco. Foi para o Japão trabalhar como modelo, na esperança de que um novo lugar lhe abrisse novos caminhos. Em vez disso, encontrou solidão e um choque cultural. Aprendeu-lhe o peso da fama quando se está longe de casa. Voltou mais lúcida. Se ia fazer isso, faria do seu jeito. De volta a Los Angeles, o ritmo acelerou. No verão de 1968, assinou contrato com uma grande agência de modelos em apenas 2 semanas. No final daquele ano, ela já havia aparecido em mais de 100 comerciais de TV. Max Factor, Noxzema, um após o outro. As pessoas começaram a chamá-la de garota da porta ao lado, mas mesmo assim, ela tinha um limite que não ultrapassaria. A Playboy a procurou. Outras ofertas também surgiram, ofertas muito lucrativas. Ela recusou todas as propostas. Os agentes a pressionaram muito, pois ensaios nus eram um atalho para a fama rápida naquela época. Mesmo assim, ela continuou dizendo não. Isso lhe custou trabalhos a curto prazo, mas também a destacou como alguém que não deixaria a indústria definir sua aparência. Sua estreia no cinema aconteceu em 1969, com uma comédia francesa chamada Love is a Funny Thing. O amor é uma coisa engraçada. Claude Lelouch dirigiu o filme, que foi gravado nos Estados Unidos, com cenas filmadas em Old Tucson, Arizona. O filme estreou na França em 3 de dezembro de 1969. Seu papel era pequeno, apenas o de uma estudante universitária sem falas, mas lhe proporcionou uma experiência real de bastidores e da pressão de um diretor. Foi um começo discreto, mas um começo. Em 1970, ela conseguiu seu primeiro papel com falas em Mira Brinage, interpretando Mary Ann ao lado de Raquel Welch. O filme foi baseado no romance de Gore Vidal e gerou muita controvérsia. O set de filmagem era caótico. A história era explícita. O filme ficou conhecido mais tarde mais pelo caos do que pela qualidade técnica.
Anos depois, Farah o chamaria de o projeto mais sórdido de Hollywood. Ela se sentiu pressionada a participar do filme por seu namorado na época, Lee Major, e sentiu que ele a marcou de uma forma que ela não desejava. O filme foi um fracasso, mas também a tornou mais conhecida. A fama pode surgir mesmo quando o trabalho é árduo. Entre 1969 e 1970, ela fez participações especiais em séries como The Flying Nun e Mayberry RFD. Os papéis eram pequenos e o público gostava dela. Mas, nos bastidores, um padrão se repetia. Os diálogos eram reescritos para destacar sua aparência em vez de seu talento como atriz. Ela se sentia limitada, sentia-se diminuída. Essa frustração gerou uma nova ambição nela. Ela começou a querer papéis com mais peso, papéis onde pudesse provar que era mais do que um rosto bonito. Sua vida pessoal também estava em plena atividade. Em 1968, ela conheceu Lee Majors em um set de filmagem na Itália. O romance entre eles se intensificou e se tornou notícia constante. Isso aumentou sua visibilidade, mas também trouxe pressão. Segundo relatos, Majors queria que ela abandonasse a carreira de modelo e se concentrasse apenas nele e no relacionamento dos dois. Os amigos perceberam o controle que se escondia por trás do charme. Farah não cedeu. Ela continuou trabalhando. Mesmo assim, esse estresse plantou rachaduras que cresceriam mais tarde. Então, 1976 chegou como um trovão. Farah lançou um pôster de maiô vermelho fotografado por Bruce McBroom. Foi um sucesso estrondoso. Mais de 12 milhões de cópias vendidas, tornando-o o pôster mais vendido da história dos EUA. Em certo momento, acabou. Seis milhões de cópias foram vendidas só no primeiro ano. A imagem a transformou em um símbolo cultural da noite para o dia. Mas, enquanto o mundo celebrava, ela se sentia desconfortável. Detestava ser tratada como um objeto. Lutou para adicionar toques mais artísticos em ensaios posteriores, chegando a incluir suas próprias esculturas, tentando trazer o foco de volta para sua mente e não apenas para seu corpo. Naquele mesmo ano, conseguiu que Jill Monroe participasse de As Panteras. A série estreou em 22 de setembro de 1976 na ABC. Ao final da primeira temporada, conquistou cerca de 59% dos telespectadores. Isso significa que quase todo o país estava voltado para uma única tela. Farah se tornou um rosto global quase da noite para o dia. As pessoas até brincavam que seu cabelo era o que fazia a série brilhar. Mas os dias eram brutais. As filmagens duravam até 18 horas. A imprensa nunca a deixava em paz. E mesmo com tudo isso, ela recebia apenas $5.000 americanos por episódio, menos do que as pessoas esperavam para alguém com tanto peso. A pressão aumentou até que ela se rompeu. Farah queria roteiros melhores. Ela queria que Jill parecesse mais inteligente e profunda. Os produtores queriam mais a imagem dela do que a voz. Em casa, os figurões ficaram com ciúmes da fama dela, e as brigas adicionaram mais uma camada de tensão. No final da primeira temporada, ela já havia decidido que queria sair. Então, em 1977, depois de apenas 8 episódios, ela saiu. A decisão chocou Hollywood.
ela abdicou de um contrato que poderia lhe render cerca de 7 milhões de dólares. Os produtores tentaram convencê-la a sair, oferecendo um aumento para 10 mil dólares por episódio. Mesmo assim, ela recusou. Ela tinha uma matemática diferente em mente. Só o pôster da série já havia lhe rendido cerca de 400 mil dólares em direitos autorais naquele ano, mais do que todo o seu salário da temporada. Ela pediu 10% dos lucros com merchandising, em vez dos 2% que recebia. Eles recusaram. Então, eles revidaram com força, processando-a em 13 milhões de dólares e pressionando para que ela fosse colocada na lista negra. A briga se arrastou de forma barulhenta e pública. No fim, chegaram a um acordo. Ela retornou para 6 participações especiais, mas o estrago era real. A indústria não gostava de estrelas que desafiavam o poder. Farrah pagou por essa coragem com anos de indiferença. Mesmo assim, sua posição mudou as coisas. Mostrou como até a maior estrela podia ser usada e como era importante que os atores lutassem pelos seus direitos de imagem. No final de 1977, seu rosto estava em todos os lugares. Lancheiras, jogos de tabuleiro, bonecas e muito mais. Milhões de dólares circulavam para todos ao seu redor. Farrah Fawcett assumiu o papel de Logan em 1976, logo após sua ascensão em As Panteras. Mas, no momento em que apareceu como Jessica, algo parecia estranho. As pessoas esperavam o brilho que ela demonstrava na TV. No entanto, o que viram foi vazio e artificial. O filme parecia grandioso, com seus cenários, seu brilho de ficção científica, seu lançamento em 23 de junho de 1976 e estrelas como Michael York e Jenny Altar impulsionando a história. Mesmo com uma bilheteria de 25 milhões de dólares americanos, as críticas continuavam a apontar Farrah como o ponto fraco. Ela foi apressadamente escalada para o papel após deixar Angels, mal tendo tempo para se preparar. E isso ficou evidente. Pela primeira vez, desde que a fama a atingiu, ela tropeçou bem na frente de todos. Então veio a notícia. Alguém matou o marido dela em 1978. Era para ser um mistério. Em vez disso, tornou-se motivo de piada. O filme arrecadou apenas 11 milhões de dólares americanos com um orçamento de 4 milhões de dólares americanos, e os críticos o ridicularizaram tanto que alguém chegou a brincar. O título deveria ter sido Alguém Matou a Carreira Dela. Farrah contracenou com seu marido, Lee Major, mas as cenas de beijo alimentaram rumores sobre a vida privada do casal. O casamento já estava em crise e a ascensão meteórica da atriz à fama não ajudou. Em 1979, eles se separaram. E, em 1982, o divórcio foi finalizado. O fracasso do filme, somado aos problemas em casa, mostrou como a fama pode distorcer tudo quando os holofotes se deslocam muito rapidamente. Em Sunburn, de 1979, Farrah tentou algo ousado. Ela interpretou uma golpista em Acapulco e até fez suas próprias cenas arriscadas na água, mas o filme não fez sucesso. Arrecadou apenas 6,7 milhões de dólares americanos, e as cenas de nudez atraíram mais críticas do que curiosidade. Mais tarde, ela disse que se arrependeu de tê-las feito. Os críticos não pouparam elogios, chamando o filme de confuso e indicando-a ao prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz. Isso a magoou, pois ela havia tentado se desvencilhar da imagem de anjo. No entanto,
Cada escolha que ela fazia parecia arrastá-la para papéis que não combinavam com ela. Saturno 3 chegou aos cinemas em 1980 com Kirk Douglas e Harvey Keitel ao seu lado. Mas os problemas começaram muito antes do lançamento. O clima no set era tenso e Farah foi pressionada a fazer cenas explícitas com as quais nunca se sentiu segura. Uma cena gráfica com Keitel foi cortada depois que o público de teste reagiu mal. Mesmo assim, ela carregava o peso de ter sido pressionada a fazer aquilo. O filme arrecadou apenas 6,5 milhões de dólares americanos e rendeu a ela indicações ao RZ, incluindo uma por sua atuação. Foi um momento difícil, que evidenciou o quão prejudicial a busca pelo estrelato no cinema estava sendo para ela. As coisas mudaram por um instante com o sucesso de Cannonball em 1981. O filme explodiu nas bilheterias arrecadando 100 milhões de dólares americanos, mas o sucesso veio acompanhado de sofrimento. Durante as filmagens, em junho de 1980, sua dublê, Heidi Von Beltz, sofreu um acidente causado por um carro com direção defeituosa e sem cintos de segurança. Ela ficou tetraplégica. Farah ficou abalada com o ocorrido. O acidente a marcou por anos e a obrigou a se afastar de papéis que exigiam esforço físico. Mesmo em um sucesso de bilheteria, ela sentiu o preço da pressa de Hollywood. No início da década de 1980, a estereotipagem a envolveu como uma armadilha. Ela recusou papéis, até mesmo o de Bond Girl, na esperança de algo mais sério. Agentes sussurravam que sua fama estava se apagando. Em 1981, ela fazia testes para novelas apenas para se manter à tona. Maus investimentos drenaram suas contas bancárias. Ela escondia suas dificuldades por trás de um sorriso, mas sabia que estava chegando ao fundo do poço. Era doloroso porque ela já havia estado em todos os lugares e agora lutava apenas para ser vista como algo mais do que um rosto bonito em um pôster. Tudo mudou novamente em 1984. Ela interpretou Francine Hughes em The Burning Bed, uma mulher real que ateou fogo ao marido abusivo. As filmagens foram intensas. Ela ensaiou por 2 semanas, se deixou trancar em um armário por meia hora para sentir o medo e suportou longas cenas no tribunal, sentada em cadeiras de encosto rígido para refletir o desconforto de sua personagem. O grito culminante foi gravado em uma única tomada e deixou a equipe em silêncio. Quando o filme foi lançado em 8 de outubro de 1984, as pessoas perceberam que ela não era apenas a mulher do pôster de biquíni. Ela recebeu uma indicação ao Emmy. Parecia o momento em que ela se tornou uma verdadeira atriz dramática. Mais tarde, naquele mesmo ano, ela apareceu em The Guardian, interpretando uma advogada de defesa que lutava em casos de abuso infantil. Sua atuação tinha uma crueza impressionante, mas a NBC cortou algumas de suas cenas mais fortes para se adequar às regras de transmissão. Isso a frustrou. Apenas 6 episódios foram ao ar. Mesmo assim, o público sentiu a intensidade que ela transmitiu, mesmo com os cortes. Isso mostrou como ela sempre tentou ir mais fundo, mesmo quando o sistema a impedia. Um ano antes, em 1983, ela havia participado da brutal peça da Broadway Extremities. Ela interpretou uma mulher que dá a volta por cima e se vinga do seu agressor. As lutas eram tão reais que ela saía do palco todas as noites com hematomas de verdade. Seguranças ficavam perto do palco porque, às vezes, a plateia achava que eles precisavam intervir.
Ela precisou de terapia depois das apresentações para lidar com as emoções. Mas o papel mudou tudo. Os críticos viram sua coragem. O público viu sua seriedade. Foi o momento em que ela rompeu definitivamente com sua antiga imagem. Em 1986, ela retornou a mesma história para a versão cinematográfica de Extremities. James Russo interpretou seu agressor e juntos filmaram cenas em que os tapas e socos eram reais. Após a demissão do diretor original, ela improvisou a maior parte de suas falas. Cerca de 70% dos diálogos vieram de seu instinto, não do roteiro. O filme arrecadou $10 milhões e lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Ele provocou debates sobre violência contra a mulher, mas também provou que ela era capaz de interpretar algo sombrio e pesado com muita força. Pequenos sacrifícios em 1989 a impulsionaram ainda mais. Ela interpretou Diane D.S., uma mãe que atirou em seus próprios filhos em 1983. Farrah estudou transcrições de julgamentos e imagens de noticiários e construiu uma atuação tão arrepiante que lhe rendeu mais uma indicação ao Emmy. Houve debates sobre a ética de retratar criminosos reais, mas ninguém duvidou de sua habilidade. Ela mostrou o quanto havia evoluído desde os primeiros tempos, quando os críticos a consideravam sem expressão. Agora, era ela quem carregava filmes inteiros nas costas. Em 1991, ela se juntou a Ryan O'Neal em Good Sports, mas nos bastidores as coisas desandaram. O alcoolismo de O'Neal causou reescritas e atrasos. Apenas 17 episódios foram ao ar. Farrah frequentemente improvisava para sustentar as cenas quando não conseguia atuar. A série foi cancelada após uma temporada, mas seu profissionalismo impressionou a todos ao seu redor. Ela persistiu mesmo quando tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. Então veio Ruby Cairo em 1992. Ela interpretou uma viúva que persegue a fortuna secreta do marido, viajando de país em país. O filme teve um orçamento de $15 milhões, mas arrecadou apenas 7,7 milhões e teve um prejuízo de 9 milhões. Os críticos culparam o roteiro e seu sotaque inconsistente. O fracasso a afetou profundamente. Ela se afastou da atuação por um tempo e se dedicou integralmente à escultura, algo que amava em segredo há anos. Em 1997, surpreendeu o mundo da arte com uma exposição individual de 19 esculturas de bronze de nus masculinos. Algumas peças foram avaliadas em $300 mil e traziam inscrições como Farrah 7/9 esculpidas nelas. Os críticos debateram sobre a obra. Alguns compararam seus detalhes aos de Rodin. Outros desdenharam disso, considerando-o um hobby de celebridade. Mesmo assim, colecionadores compraram suas obras, e ela seguiu em frente como alguém determinada a ser levada a sério em um novo mundo. Em 1997, ela também atuou ao lado de Robert Duvall em O Apóstolo, filmado na zona rural da Louisiana. Ele gostava de improvisar cenas enquanto ela preferia se preparar. Isso causou tensão. As refilmagens se arrastaram. Ela chegou a enfrentar dificuldades financeiras devido ao seu próprio investimento no filme. Ainda assim, o filme recebeu elogios por sua autenticidade. Também mostrou o quanto ela estava disposta a arriscar por papéis importantes. Em 1998, ela fez uma breve participação especial como Robin Jones, no papel de Ali Messiel. Suas cenas eram engraçadas e inteligentes,
e os fãs gostaram das suas divertidas referências ao passado de sua personagem, Angel. Ela optou por não permanecer por uma temporada completa. Em vez disso, ela buscou papéis mais profundos, como o de Hollywood Wives em 2003. Ela queria complexidade em vez de conforto. Nessa época, ela apareceu em The Cookout em 2004 como uma socialite rica que invade um churrasco. O filme teve um orçamento de 16 milhões de dólares e arrecadou apenas 12 milhões. Os críticos deram 5% de aprovação no Rotten Tomatoes. Dizia-se que Hollywood simplesmente não queria escalar atrizes mais velhas para papéis dramáticos. Farrah sentia esse peso. Mesmo assim, ela continuou em frente. Em 2005, ela permitiu que as câmeras a seguissem em Chasing Farrah. O documentário mostrou seu estúdio de arte, sua solidão após o término com Ryan O'Neal e os momentos de tranquilidade que a fama jamais revela. A audiência foi modesta, mas sua honestidade chamou a atenção. Ela não estava mais se escondendo atrás de uma imagem perfeita. Ela estava deixando as pessoas verem a pessoa que ela era. Farrah Fawcett casou-se com Lee Major em 28 de julho de 1973, e tudo parecia um sonho se desenrolando dentro do Hotel Bear. Ela adorava a cultura indiana. Por isso, o casamento foi repleto de cores vibrantes, música e rituais que tornaram o lugar quase irreal. Celebridades lotavam o salão. Flashes de câmeras disparavam. Todos os chamavam de realeza de Hollywood porque o amor deles começou em 1968 e continuou crescendo ao longo dos primeiros anos. Por um tempo, pareceu estável, quase perfeito. Mas, em 1979, as rachaduras eram grandes demais para esconder. A fama de Lee, como o homem dos 6 milhões de dólares, entrou em conflito com a ascensão de Farrah em As Panteras. O ciúme dele se tornou evidente. Ele exigia que os jantares fossem servidos na hora certa. Ele a trancou para fora de casa mais de uma vez. As carreiras os mantiveram separados, e as brigas os afastaram ainda mais. Em 1982, o casamento chegou ao fim. Os fãs não conseguiam acreditar, pois antes pareciam o casal perfeito para sempre. Após o divórcio, Farrah se viu em uma nova situação conturbada ao se apaixonar por Ryan O'Neal em 1979. O romance deles brilhou intensamente, depois se apagou e reacendeu por quase 30 anos. Eles se amavam profundamente, mas também discutiam e o vínculo entre eles era abalado com frequência. Em 1985, nasceu o filho deles, Redmond, que os uniu novamente. Ainda assim, a reputação de Ryan como mulherengo nunca o abandonou. Isso finalmente atingiu Farrah da maneira mais dolorosa. No Dia dos Namorados de 1997, ela surpreendeu Ryan em sua casa em Malibu e o encontrou com uma jovem atriz chamada Leslie Stephenson. Ryan entrou em pânico tão rápido que tentou vestir as calças e acabou colocando as duas pernas em um único buraco, enquanto Leslie se escondia debaixo das cobertas. Farrah ficou parada calmamente por um momento, perguntou o nome de Leslie e saiu do quarto. Mais tarde, ela disse que se sentiu devastada, mas não surpresa. O relacionamento deles nunca se recuperou totalmente. Naquele mesmo ano, Farrah decidiu que não ficaria em silêncio ao descobrir que havia recebido menos do que o devido por sua atuação indicada ao Emmy em Pequenos Sacrifícios. Ela processou sua própria produtora em 1997 e provou no tribunal que eles lhe deviam mais.
Ela ganhou 1,5 milhão de dólares americanos. Hollywood não sabia o que fazer com isso, porque as estrelas raramente processavam seus próprios empregadores por direitos autorais. As pessoas se afastaram dela, algumas discretamente e outras abertamente. Mas ela ganhou respeito por lutar pelo seu valor. Isso mostrou a todos que ela sempre escolheria a justiça em vez do conforto. Sua força foi testada novamente quando o produtor e diretor James Auer a agrediu durante uma briga em 1997. Segundo relatos, ele bateu com a cabeça dela no chão. Ela ficou ferida. Ele foi preso e condenado. Farah testemunhou no tribunal e expôs a facilidade com que homens poderosos podem usar sua posição para prejudicar mulheres. O caso atraiu a atenção nacional e impulsionou novas discussões sobre o tratamento das mulheres no mundo do entretenimento. E havia Greg Lott, uma presença discreta em sua vida que permaneceu longe dos holofotes por décadas. Farah conheceu-o na Universidade do Texas. O vínculo entre eles durou mais de 30 anos, em grande parte em segredo. Reencontraram-se em 1998, e ele tornou-se seu porto seguro emocional enquanto ela lutava contra o vício em Ryan. Só depois da morte dela é que as pessoas descobriram a profundidade desse sentimento. Seu testamento deixou-lhe $100 mil, confirmando tudo o que ele havia afirmado. Isso surpreendeu os fãs que sempre a viram sob uma ótica glamourosa. A verdade revelou um lado mais sensível e reservado do seu coração. Sua vida pessoal foi abalada nas décadas de 1980 e 1990, com rumores de dependência química. As pessoas cochichavam, principalmente por causa do próprio histórico de abuso de substâncias de Ryan. Farah entrou secretamente em uma clínica de reabilitação em 1982 e lidou com seus problemas discretamente. Durante anos, ela manteve isso em segredo. Então, em 1997, falou sobre o assunto em uma entrevista para a Playboy, tentando dissipar o estigma em torno do vício. Sua honestidade surpreendeu muitos e ajudou os fãs a vê-la como um ser humano, e não como um ícone distante. Em setembro de 2006, sua vida mudou novamente quando, aos 59 anos, foi diagnosticada com câncer anal em estágio 0. O tumor foi descrito como tendo o tamanho de um morango. Ela iniciou a quimioterapia e a radioterapia na UCLA e recusou uma colostomia porque queria manter sua qualidade de vida. Em 2 de fevereiro de 2007, dia do seu 60º aniversário, os médicos disseram que ela estava livre do câncer. Ela comemorou, mas manteve-se cautelosa. Não queria que o mundo soubesse ainda. Então, em maio de 2007, o câncer retornou rapidamente e se espalhou para o fígado. Isso chocou a todos, inclusive seus médicos, porque a recorrência ocorreu com uma velocidade que eles não esperavam. Depois disso, ela decidiu transformar sua dor em algo visível. Ela pediu à amiga Helena Stewart que gravasse tudo enquanto lutava contra o câncer. No início, Alana hesitou, mas Farah insistiu na honestidade. As filmagens se tornaram a história de Farah em 2009 e quase 9 milhões de pessoas assistiram ao documentário na NBC. O documentário mostrou suas visitas ao hospital, a queda de cabelo, as noites em claro e a realidade que muitos pacientes escondem. Ela queria que as pessoas vissem a verdade, não a versão idealizada que o mundo costuma conhecer. Ainda em busca de esperança, Farah viajou para a Alemanha em 2007
para realizar tratamentos experimentais na Clínica Universitária de Frankfurt. Alguns disseram que ela recebeu terapia com células-tronco, um tratamento proibido nos Estados Unidos. Ninguém confirmou os detalhes completamente, mas os tratamentos eram dolorosos e controversos. Ela enfrentou barreiras linguísticas, críticas de médicos americanos e longos dias repletos de incertezas. Mesmo assim, muitos pacientes admiraram sua coragem por ela ter ousado buscar alternativas além das opções convencionais. Durante seus últimos meses, ela carregou mais do que a doença. Cher revelou em seu livro de memórias de 2025 que Farah queria passar seus últimos dias na casa de Cher, em Malibu, perto do oceano. Cher disse que Ryan recusou e lhe disse que Farah poderia ficar na casa dele se quisesse o mar. Isso adicionou uma camada complexa à parte final de sua história. Ryan e Alana permaneceram com ela até o fim. No entanto, a revelação de Cher fez com que as pessoas se perguntassem o quanto Farah sofreu, mesmo em seus momentos finais. Em seu testamento de 2007, ela deixou 4,5 milhões de dólares americanos para Redmond, excluindo Ryan inicialmente. Mais tarde, ele recebeu 25 mil dólares americanos para obras de arte, mas a maior 5 mil para obras de arte, mas a maior parte de sua herança foi para seu filho e seu pai. Ela também destinou 3,3 milhões de dólares americanos para a Fundação Farrah Fawcett, que se tornou seu maior legado. A fundação se tornou uma força poderosa na pesquisa do câncer, arrecadando mais de 10 milhões de dólares até 2025 e apoiando mais de 100 estudos em todo o mundo. Ela permaneceu envolvida até não poder mais falar. Sua luta por cuidados acessíveis e pesquisas alternativas mudou a forma como as pessoas viam a filantropia de celebridades. Farrah faleceu em 25 de junho de 2009, às 9h28 da manhã, no St. John's Health Center, em Santa Mônica. Ryan e Alana estavam ao seu lado. Seu funeral aconteceu em 30 de junho, na Catedral de Nossa Senhora dos Anjos. Ela foi sepultada no Westwood Village Memorial Park, ao lado de Rodney Dangerfield. Amigos dos tempos de As Panteras compareceram para homenageá-la. Os fãs lamentaram sua morte, não apenas por sua beleza, mas também por sua coragem em compartilhar sua dor com o mundo. Em 2025, seu legado continuava a crescer. Sua fundação realizou um baile de gala, o Tech-Mex Fiesta, com a presença de estrelas como Martina McBride, e arrecadou uma quantia recorde. Seu icônico corte de cabelo repicado voltou à moda naquele mesmo ano. Os salões de beleza relataram um aumento de 40% nos pedidos pelo corte Farrah Flip, depois que o livro de memórias de Cher trouxe atenção renovada ao seu estilo. Jovens celebridades copiaram o visual nos tapetes vermelhos e os cabeleireiros o atualizaram com camadas mais suaves e sprays protetores térmicos para se adequar à vida moderna. Até mesmo a franquia. As Panteras se inspirou em seu antigo modelo. Os reboots de 2000 e 2019 a usaram como inspiração para protagonistas femininas fortes, independentes e conectadas. Em 2025, Cher revelou que Farrah sonhava com um novo reboot antes de falecer. Os fãs revisitaram entrevistas antigas e vídeos de bastidores, relembrando como ela moldou toda a essência da franquia. Enquanto isso, Redmond enfrentava seus próprios problemas. Desde 2008, ele lidava com repetidas prisões relacionadas ao vício.
o testamento de Farah destinou seus 4,5 milhões de dólares americanos a um fundo fiduciário que lhe rendia apenas os juros para despesas médicas, na esperança de protegê-lo. Mesmo assim, seus problemas também se tornaram parte do legado dela. Um lembrete de como nem mesmo o amor profundo e a segurança financeira garantem a paz. Em novembro de 2025, fotos do túmulo conjunto de Farah e Ryan viralizaram. Eles repousam lado a lado em Westwood e fãs continuam visitando o local, deixando flores e mensagens. Quase na mesma época, as esculturas de Farah foram vendidas em leilão por até os 500 mil cissa, surpreendendo pessoas que nunca souberam do seu talento manual. O livro de memórias de Cher, lançado em 19 de novembro de 2025, impulsionou sua história para uma nova onda de atenção. O livro reconta o momento em que Ryan negou a Farah seu último desejo, o oceano. As pessoas discutiram online, compartilharam vídeos, postaram fotos antigas e mantiveram seu nome vivo de novas maneiras. Sua vida se tornou um lembrete de amor, dor, fama e coragem, tudo entrelaçado.